Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um exercício sobre pressão de fluidos. Então ele fala aqui do princípio de Pascal, que diz que em qualquer aumento de pressão no fluido se transmite integralmente a todo o fluido e às paredes do recipiente que contém. Ou seja, quando eu coloco um fluido dentro, aqui a gente tem dentro da garrafa, a pressão não é somente no fundo, a pressão também em todos os lados, por todos os cantos do meu fluido. E aqui ele faz uma experiência que pode ser realizada em casa, para verificar esse princípio e influência da pressão sobre o fluido. Então, são feitos 3 furos, todos do mesmo diâmetro, na vertical, parte superior da garrafa plástica de refrigerante vazia, pode ser qualquer garrafa, com um deles meia distância dos outros 2. A seguir, enche-se a garrafa com água até um determinado nível acima do furo superior, tampa a garrafa vedando-se totalmente o gargalo e coloque-se a mesma em pé sobre uma superfície horizontal. Abaixo, essas ilustrações, então, representam o que ocorreria com o escoamento inicial da água através dos furos após efetuarem-se todos os procedimentos. A melhor forma da gente encontrar a nossa resposta e entender exatamente como isso acontece é ver na prática. Então, eu fiz esse experimento, ele disse que dá pra fazer em casa, então a gente faz, né? Aí eu fiz, vou mostrar pra você. Então, nós temos aqui a nossa garrafa, aqui tem os 3 furinhos. Eu coloquei um pouquinho de corante natural aqui para enxergar melhor e vamos ver o que acontece. Vou encher bem ela. Encher agora, vou fechar e colocar ela em pé pra gente ver o que acontece. Aí vocês podem observar que no buraquinho de cima praticamente eu não tenho vazão. No buraquinho do meio a vazão ela é fraca e no último buraquinho eu tenho uma vazão maior. Conforme vai baixando a coluna d'água, vocês vão ver que o jato, ele também vai diminuindo. Ó, o jato de cima já tá parando quase, porque tá chegando na altura da água. E o jato de baixo, ó, ele tá ficando cada vez mais fraco. Por quê? Porque a altura da água tá diminuindo. Então, quando diminui a altura da minha água, vai diminuindo, então, a minha vazão. E aí, pessoal, deu para entender como que funciona? A água ficou meio clarinha, mas acho que deu para observar a relação entre os furos. Então, a gente viu aqui, a pressão, ela depende da altura do meu fluido. Então, a pressão aqui nesse buraquinho de baixo, ela é maior, porque a altura entre o pontinho e a superfície é maior. Já no segundo buraquinho, a pressão diminui um pouquinho, então essa segunda vazão ela é menor do que a primeira. E no primeiro buraquinho, praticamente eu não tenho vazão, porque a pressão aqui é muito pequena. Então, aqui como eu tenho o mesmo fluido, eles estão sob a mesma densidade, mesma gravidade, a única diferença na pressão é a altura. Então, quanto maior a altura, maior a minha pressão. E aí, a gente viu na prática que a letra A é a resposta que melhor define esse experimento. Tudo bem? Entenderam? Tchauzinho!